Passagem de plantão. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. E aqui, juntamente com a coordenadora do Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do HC, Unicamp, Luciana Castilho de Figueiredo, nós gostaríamos de agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio e TV da Unicamp do nosso convidado, Rafael Martins Ferres. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Rafael. O Rafael é o atual presidente do CREFITO e hoje aqui nos deu a honra de estar aqui com a gente para a gente fazer esse debate, essa discussão, essa conversa. Muito obrigada, viu, Rafael? Eu que agradeço o convite da Lígia, da Luciana, aproveitar para parabenizar a Unicamp pelo podcast e a fisioterapia também, né? Eu acho que é importante a gente criar esses conteúdos e levar aos ouvintes, aos profissionais que estão ouvindo, conteúdo de alta qualidade aí sobre a profissão. Rafael e ouvintes aqui do nosso podcast, né? O nosso objetivo com o Passagem de Plantão é debater e conversar sobre a comunicação efetiva como uma das metas de segurança em saúde e a sua repercussão especificamente para nós no ambiente hospitalar, mas a gente alcança aí todas as questões, todos os vieses e todas as questões envolvendo a fisioterapia, bem como as diretivas éticas das variadas vertentes de comunicação que envolvem os profissionais de saúde. Especialmente hoje, nós temos a presença aí do presidente do CREFITO, que vai poder nos orientar e discutir temas complexos, como uso de redes sociais e sua relação ética com a exposição de imagens de pacientes, com a divulgação de perfis de fisioterapia que repercutem positivamente para maior visualização de trabalhos e atendimentos de excelência mesmo, bem como a importância da comunicação assertiva para a otimização de planos terapêuticos da fisioterapia. A ideia, Rafael, é a gente acompanhar, né? A profissão e o mundo ele tem mudado, obviamente, e a gente tem que seguir o mesmo plano, né? O que a gente fazia há 10 anos, a gente alterou, a gente mudou, a gente compactou, e a gente tem que olhar o lado positivo, o negativo e saber interpretar. Acho que isso é o principal. E para a gente começar, Rafael, por gentileza, conta um pouquinho pra gente aí da sua rotina de trabalho, da sua experiência, da sua trajetória profissional, por favor. Bom, eu sou um fisioterapeuta formado em universidade particular, mas com bolsa, né? Saí do extremo leste da capital, sou de São Paulo, capital. Me formei a partir do incentivo do ProUni na época. E desde quando me formei, sempre fui muito envolvido com questões políticas aí, né? Mas quando mais jovem, né? Apesar de me considerar jovem, mas quando mais jovem, mais relacionado à política de bairro, etc. E quando eu me formei, eu ainda estava aquela lógica, né, de alguns projetos de lei que atrapalhavam o desenvolvimento da fisioterapia e das profissões de saúde, né? Então, suprimia a autonomia profissional, etc. Então, eu me formei dentro de um ambiente já precisava de luta, né, para a corporação, para a garantia de direitos e prerrogativas. E aí, fui andando, fui entendendo como a gestão, como se apropriar da gestão me ajudaria, né, gestão no sentido de gestão privada, né, gestão de serviço, como entender esse universo da gestão me ajudaria como profissional e também enfrentar esses ambientes. E aí fui ocupando alguns espaços. Hoje dirijo um conjunto de empresas, né, dentro da fisioterapia e à frente aí do CREFITO 3 tem a jurisdição no estado de São Paulo. Então foi mais ou menos essa trajetória, sempre vinculado na gestão. Não estou na assistência, estou exclusivamente na gestão. Não tenho gestão de serviço, né? A minha gestão ela em outros campos de atuação, indústria e educacional. E, obviamente, o conselho que gera aí um bom número de trabalho, né? Rafael, só para a gente esclarecer, até o momento a gente já gravou 5 podcasts com vários profissionais de saúde, né? O Passagem de Plantão. E todos eles destacaram a importância da comunicação efetiva, da comunicação não violenta, clara, objetiva, tanto entre profissionais quanto pacientes e equipe multi, né? E aí, nesse contexto, o tema da ação do Ministério da Saúde desse ano, 2024, foi comunicação e trabalho em equipe. Então, veio muito de encontro ao nosso trabalho, tanto dentro do time de comunicação, mas como a gente tem trabalhado, nós, o SFTO, a Luciana, para melhorar essa comunicação, otimizar, e isso veio de encontro bem exato com esse tema do Ministério da Saúde, que visa
promover práticas seguras e incentivar o cuidado por meio de estabelecimentos de saúde, profissionais, usuários, instituições de ensino. E aí eu queria te perguntar, no seu ponto de vista como profissional, fisioterapeuta e gestor, como que a gente pode contribuir para essa ação? Comunicação e trabalho em equipe. Bom, a gente precisa primeiro lembrar dos fundamentos que formam um profissional de saúde. Nós somos profissionais aqui no Brasil formados para o SUS e no SUS. E o SUS ele é um sistema de saúde que ele é usuário centrado. E muitas das vezes a gente não faz essa interpretação dentro da nossa rotina de trabalho. A gente acha que, eu como fisioterapeuta eu vou resolver o problema do paciente, eu como médico eu vou resolver o problema do paciente. E não funciona bem assim. Quando a gente vai para a vida real, a gente sabe que o trabalho em equipe ele é muito mais, quando centrado no paciente, ele é muito mais resolutivo do que aquela perspectiva individual, corporativa, né, de se ver como profissional. Então, a gente precisa reconhecer que essa capacidade de se comunicar, ela é uma habilidade. Sendo uma habilidade, ela precisa ser treinada, porque décadas atrás, você cumpria a sua grade na universidade, você se formava como fisioterapeuta e você ia atuar. Sem pensar, e aí só pensando na competência de ser um fisioterapeuta. Só que você não pensava nas habilidades que você precisava ter para ser fisioterapeuta, porque no mercado naquela época não cobrava isso. O serviço naquela época não cobrava isso. A gente nem tinha dimensão do quanto é valioso um desenvolvimento de uma habilidade. Por exemplo, da gente estar se comunicando aqui. Com certeza. Décadas atrás a gente não faria isso, né? Seria muito mais rígido. Talvez seria uma entrevista num jornal, numa revista. Hoje não, a gente faz o bate-papo porque a gente está se desenvolvendo, está desenvolvendo essa capacidade de se comunicar. Todo mundo hoje grava um vídeo, por exemplo, pega ali o WhatsApp, grava um vídeo, faz uma chamada de vídeo. Só que nós temos que trazer isso com um método para o dia a dia profissional, para dentro dos serviços. E hoje um fisioterapeuta, principalmente em ambientes de alta complexidade, de gestão da relação de cuidado de alta complexidade, como uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, ele precisa ter essa habilidade desenvolvida, ou ele precisa desenvolver essa habilidade. Tanto é que hoje os requisitos para se contratar um fisioterapeuta já levam em consideração essas habilidades dentro de uma entrevista. Existem, hoje tem hospitais que demoram para contratar. Eles fazem uma bateria de análises para entender se tem aquelas habilidades necessárias para atuar no serviço. Então não adianta você ter só competências. Você precisa ter as habilidades e também atitudes que juntam as competências e habilidades e vão focar centrado no paciente. Então, eu acredito que hoje não dá para a gente pensar numa figura de profissional da saúde só com um olhar de competência, só no olhar de conhecimento técnico-científico. Ele precisa ter a habilidade de interrelacionar com a equipe e também com o paciente, porque nós também não damos feedback para o nosso paciente. E isso é um grande problema, principalmente na fisioterapia. A gente faz perguntas muito rígidas ainda. Isso, e agora você me fez pensar, Rafael, é bem interessante, né? Porque a questão da habilidade, né? A gente tem uma série de alunos que vêm para os cursos de pós-graduação anualmente, funcionários, e essa questão da habilidade, do treinamento, acho que ela deve ser vista até para o treinamento da admissão mesmo, porque realmente tem pessoas que têm uma dificuldade, né? E é da característica pessoal da pessoa mesmo que está atendendo. E como essa característica, ou essa, não sei se a gente pode dizer falta de habilidade, ela compromete essa relação. Porque tem profissionais que têm dificuldade de conversar com o familiar. Pensa, a gente está às vezes numa visita de 1 hora dentro de uma UTI, depois você vai para o atendimento domiciliar, que é um outro desafio, porque você está enfrentando a família, enfrentando no sentido de se posicionar, de ajudar, de ter essa questão da comunicação como uma habilidade, né? Então, acho que isso eu achei muito interessante para a gente pensar lá na frente como treinar e como capacitar esses fisioterapeutas nessas circunstâncias. Eu brinco com a gente lá na UTI, a gente tem dificuldade de lidar com os familiares. Isso é uma comprovação. Se tem um familiar que ele questiona muito, que é uma pessoa que tem complexidades, a gente não sabe lidar, né? E aí quando acontece, vira aquele horror, sabe? Aquela falação, e a gente talvez precise de ferramentas pontuais, né? Que vem de encontro, inclusive, no processo de humanização, que é a UTI aberta 24 horas, né? Então, esse preparo, essa habilidade, eu realmente acho que ela é bem importante nesse contexto.
Eu acho que a gente está numa fase de transição, porque hoje o nosso grande problema é que nós temos poucas lideranças que possuam grandes habilidades de comunicação como profissionais de saúde. Nós temos poucas, mas ainda são poucas para o número de serviços que nós temos. Porque um líder, ele, por exemplo, na situação que você traz, aconteceu um erro, aí todo mundo sai falando, fica um falatório, fica o julgamento. Sim. E as lideranças, elas precisam julgar menos e dar mais os caminhos. Então, eu acho que a gente está se preparando, a gente está se organizando, por isso que eu digo que nós estamos numa fase de transição, porque o erro, ele é um erro. O problema, ele só continua sendo um problema se a gente não o resolve. Sim. Né? E nós vamos enfrentar... Imagina, fazer comunicação com o familiar num ambiente de alta complexidade é difícil, não é simples. Então, a gente precisa ter essas lideranças formando esses profissionais, os estudantes que estão lá na graduação, que já vêm mais formados que os profissionais que estão em campo, nesse sentido, porque a geração, ela vai avançando, ela vai tendo mais habilidades que a geração anterior, ou outras habilidades. Só que o nosso profissional que já está no campo, ele precisa ser treinado, mas ele precisa ser treinado, treinamento e mentorado, né? A gente sempre investe nesse sentido. Não adianta você dar um treinamento de comunicação efetiva, de comunicação não violenta, e no outro dia você está falando grosso com a pessoa, desconstruindo tudo que foi desenvolvido ali como competência, né? Então, eu acho que vai muito da liderança e vai muito também do fisioterapeuta entender que isso precisa ser desenvolvido, né? Porque existe uma resistência dos profissionais, e aí não só na fisioterapia, de entender que existem questões acessórias para além daquilo que ele foi formado para fazer. Esse é o meu jeito. Não existe isso. Esse é o meu jeito. Darwin já dizia isso, né? Se você não se adaptar, você vai morrer. Eu acho que também está muito ligado à história de vivermos nos tempos atuais numa diversidade plena, né? Uhum. Não é só na escola, não dos nossos filhos, não é só na nossa comunidade, mas no ambiente hospitalar. E desde sempre ele foi assim. O que talvez nós possamos discutir um pouco mais sobre essas competências que não são só as técnicas essenciais, que na literatura fala das soft skills, né? Tentar capacitar os alunos mesmo da própria graduação a lidar com a diversidade. A gente tem visto uma geração melhor preparada, mas o professor está? Quando a gente vive num ambiente de universidade como esse aqui da Unicamp, a gente vive intensamente essa diversidade. E essa diversidade da comunidade, ela é levada até o ambiente hospitalar. E como a Lígia já disse, a gente tem muita dificuldade em agregar. Poxa, eu estou numa posição profissional, como é que eu vou lidar aqui para tratar dessa fala, dessa comunicação nesse ambiente com tanta diversidade? Acho que a gente tem que lembrar sobre isso também, nós professores nos adaptarmos e procurar conhecimento para tratar desse assunto. E talvez desvincular, talvez a nova geração, ela tem uma habilidade também com aplicativos de mensagens, né? Então, na mensagem vai tudo, né? Você coloca tudo aquilo. Quando a comunicação ela é verbal, olho no olho, expondo com educação, né? Na verdade, com os princípios da comunicação não violenta, isso acho que precisa ser muito bem trabalhado e, na verdade, acho que todos os campos, todos os profissionais, né? E aí, Rafael, nesse contexto, as falhas de comunicação no ambiente hospitalar, elas podem ser minimizadas através de uso de ferramentas padronizadas, né? Que acho que vem bem de encontro a isso que a gente estava falando, principalmente na passagem de plantão, da visita multi, huddle, e para cada instituição, para que elas possam, né, melhorar e otimizar esse processo. A gente aqui no HC, a gente tem utilizado a mnemônica do SBAR, né, que é a situação, breve histórico, avaliação e recomendação para passagem de plantão. E nesse último mês, que foi abril pela segurança, abril e maio, a gente até fez uma dinâmica nos setores do telefone sem fio, né? E é absurdamente, eu vou colocar entre aspas, é engraçado o que acontece. Então, a gente passa uma informação, um caso clínico, e esse caso clínico passa numa fila em 5 pessoas, sem anotar, sem nada. É impressionante. Quando a gente termina a dinâmica e lê o caso clínico para todo mundo, então, o paciente que era da cardíaca, ele vira da neuro, ele muda de nome,
todas as informações. Então, aí a gente conseguiu ter dimensão da importância dessa comunicação, né, para minimizar erros. E eu queria saber o que o CREFITO, se tem alguma orientação específica nesse sentido, se vocês têm algum parâmetro, algo para nos embasar também. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa entender qual é o contexto que a gente está empregando ela, né? Então, você vai falar sobre um caso clínico, por exemplo. Nós aprendemos no ambiente hospitalar que a passagem de plantão ela é fundamental. Em algum momento nós não fazíamos. Aí nós aprendemos que é fundamental. Como a utilização, de novo, mais uma transição, a utilização do prontuário como um local para se registrar, instituir e também trabalhar com dados, com indicadores clínicos. E isso não só no hospital, numa clínica, por exemplo. Porque a gente trabalha com uma subjetividade muito grande, que é o telefone sem fio. Você fica na subjetividade do, olha, é aquilo, e a gente não tem um registro que vá criando uma história, de fato, real do que foi acontecendo. Então, eu gosto de usar um exemplo. O paciente ele chega na clínica, a dona Maria, minha avó está consentida usar o nome. A dona Maria chega lá, ela fala assim, eu vou atender ela. Eu pergunto para ela, tá com dor? Ela fala assim, tô. Aí passa diversos atendimentos, eu faço a mesma pergunta para ela, dona Maria, tá com dor? Tô. Ela até melhorou a dor dela. Mas para ela, a dor ela é algo subjetivo, para a gente também. Se eu não utilizar pelo menos um EVA lá, que a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, para quantificar a dor dela e ela entender que saiu de 8 no primeiro atendimento e no quarto está lá em 3, 4, para eu dizer para ela, olha, dona Maria, a senhora melhorou metade do problema da senhora, metade do quadro álgico, nós avançamos. Porque o paciente ele não é formado em fisioterapia, ele não entende que é um processo de cuidado, né? E muitas das vezes a gente não consegue fazer esse diálogo com ele. Então, tanto esses ambientes de discussão clínica, de passagem de plantão, esses recursos que hoje nós utilizamos, a gente também precisa pensar como que a gente vai se instrumentalizar dos dados desse paciente para colocar ele no centro, de novo, né? Colocando o paciente no centro, para ele entender que ele está num processo, até para controlar a evasão aí nos serviços. Numa UTI é muito mais fácil você gerenciar isso, que já tem muito indicador pré-definido, né? Até porque você tem um custo alto e dinheiro é finito, e onde envolve dinheiro a gente sempre age, né? Sim. Então a gente precisa fazer essa construção de ter essa organização, e é uma coisa que a gente preconiza muito para não ver o prontuário do paciente como uma coisa assim, um trabalho que tem que fazer. Não, é o local que você vai fazer um gerenciamento do dado daquilo que você, dentro de um ciclo operacional, e aí a gente vai para o estratégico, tático, operacional. O operacional é atender o paciente. Quando você vai fazer a análise do quadro clínico, eu não estou no operacional, eu estou no tático, eu já estou pensando taticamente como esse paciente está performando. E aí eu vou para o estratégico para pensar no futuro das intervenções que eu vou utilizar. Óbvio, baseado em evidências, etc. Sim. Só que a gente, muitas das vezes, nós não nos diferenciamos nesses comportamentos. E aí quando um ambiente força a gente a um comportamento tático, que é uma questão que você precisa ter uma habilidade desenvolvida para fazer uma discussão clínica, para fazer uma discussão com o médico, com o enfermeiro, demonstrando que aquele caso ele precisa de algo diferente, precisa de uma intervenção diferente, aquilo assusta muitos profissionais, né? Incomoda muitos profissionais porque nós não temos a habilidade desenvolvida. Então é por isso que a gente precisa pensar nessa construção de dados, até porque a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial, de big data. Então assim, o mundo não vai ficar o mesmo, já não é o mesmo, mas não vai ficar o mesmo daqui a alguns anos. Então não dá para a gente não ocupar esses espaços para fazer essas discussões. E aí eu acho que entra uma questão que a gente ressalta muito com os nossos profissionais e alunos, né, Rafael? Acho que aí não é só no âmbito hospitalar, é em tudo. A gente precisa avaliar esse paciente, a gente precisa entender o que está acontecendo naquele momento, né? E aí vem também aquela questão, quero ser rápido. Um paciente tem DPOC, eu faço o quê? Eu não sei. Como é que ele está naquele momento, né? E aí, de novo, a habilidade da comunicação, né? Porque você tem que usar de ferramentas, entender, estar perto, ter empatia. Não só perguntar, porque daí a gente também consegue se distanciar da prescrição, porque vai depender da minha avaliação, né? O paciente tem um diagnóstico de base. Naquele momento ele está internado, ou ele está em casa, ou ele veio em busca de uma reabilitação para melhor qualidade de vida numa clínica.
E aí eu vou avaliar a situação e a condição atual dele naquele momento e fazer, né? Esse tático operacional, ele é muito importante, né, para nós enquanto físico. Parece que a gente só tá ali no beira-leito, né? Então, se eu não tô no beira-leito, se eu não estou com ele trabalhando, eu não estou fazendo fisioterapia. Eu, na verdade, eu entendo que é totalmente o contrário, né? O planejamento vai depender de uma avaliação e de toda essa interpretação dessa ferramenta. Certo, Lu? Certo. Eu queria aproveitar essa chance maravilhosa de trazer o SBAR e linkar com os indicadores. Eu acho que isso é muito, muito pertinente. Mesmo porque a físio tem a avaliação do momento do atendimento do paciente, mas o que antecede é o plano terapêutico do médico, que vai tentar nortear um pouco mais da nossa decisão terapêutica. Porém, o SBAR, ele é uma forma de comunicação entre todos esses profissionais uniforme e que leva em consideração o que tem no plano terapêutico médico para que o físio consiga, no momento da avaliação, pré-atendimento, estabelecer o que vai fazer e já pensar no registro em prontuário, pensando em qual será o dado que hoje eu, fisioterapeuta, na forma operacional dessa minha reabilitação, eu posso contribuir para os indicadores que são táticos e os estratégicos aqui da minha organização. Então, o SBAR, ele casa esse vínculo do plano terapêutico, médico, físio, fono, etc., e o objetivo estratégico da instituição. Adorei a sua fala, a gente tem trabalhado bastante para que isso já foi implantado, para que isso permaneça dentro do nosso hospital aqui na Unicamp. Muito, muito bom, Rafael, muito bom. E quem planeja, eu acho que a gente precisa começar a refletir nisso, né? O planejamento, ele existe para que a gente consiga atingir objetivos com menos esforço. Assim, é simples, assim, a lógica, a grosso modo, é essa. Então, a gente planejar um plano terapêutico com foco num objetivo ali definido com a equipe é a melhor estratégia para a gente chegar num lugar, né? E dentro desse percurso, a gente ter dados para monitorar se a gente está no caminho certo. Que esse é o nosso grande desafio enquanto profissão hoje. Como que a gente vai traduzir o que a fisioterapia faz em dados? Porque se eu não tenho dados, se eu não estou mensurando, não vale. Porque eu não consigo dialogar, eu vou ficar sempre naquilo. Não, eu sou legal, eu sou bom. Ele melhorou. Ele melhorou o quê? Isso. Né? Sem a sua intervenção, talvez ele melhoraria ou não? Então a gente vai aprofundando, vai fazendo a segunda, a terceira pergunta e a gente vai travando, porque nós não temos dado. Né? Então a gente precisa fazer essa construção mesmo, é dentro dessa linha que a gente trabalha. Com certeza. E aí tem um ponto, Rafael, que eu acho que é super complexo, que são os aplicativos de mensagem, né? A facilidade, a agilidade, a rapidez. A gente hoje, né? Eu falo que a gente está atravessando a rua, olhando para o celular, respondendo mensagem, ouvindo áudio, mandando outro. Só que aí a Lei de Proteção Geral de Dados, os preceitos éticos, essa prática ela não pode ser aplicada, né? Então, é um cuidado até que a gente tem grupos e pessoal, atenção com o paciente do leito tal, vamos discutir, fazer uma discussão do caso, ou eu mando olha, Rafael, tô te mandando um paciente tal, ele tem isso. Então, é uma maneira prática, simples, mas na teoria ela não pode ser usada, né? E aí acho que cabem duas perguntas aqui. Isso realmente não pode ser feito, e caso seja feito, que é isso que eu acho que os fisioterapeutas têm dificuldade. Caso essa informação vaze, eu estou passando para você a informação da Luciana paciente, o que isso pode me gerar em termos de punições ou causas legais, né? Para que a gente também isso não pode, mas para que a gente entenda a dimensão de você mandar uma simples mensagem ou uma foto de um prontuário pelo WhatsApp, certo? Mas eu mandei pro meu colega, Lígia, mas eu tô passando o plantão, eu acabei de sair da casa dele, eu tô mandando uma informação que é importante. Como que a gente lida com isso, Rafael? Tá, vamos lá. Esse é o nosso desafio hoje, né? Porque a gente tem um momento em que a sociedade ela não quer cumprir o que eu vou chamar aqui de burocracia, mas seria de regras, de normas, né? Mas tudo bem, teve uma época que a gente não usava cinto de segurança, né? Então a gente tem que entender que essas coisas elas vão... LGPD, a aplicação foi a partir de 2020, a nova lei de prontuário 2018, então você tem recente, né? Uma interpretação constitucional recente. Porque nós temos que tomar um cuidado, porque direito à privacidade
ela é um direito humano reconhecido pela ONU e ela está garantida na Constituição desde 88. O que acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados, as legislações que vão falando sobre prontuário, e eu nem cheguei nas resoluções do sistema COFINS-CREFITO, porque dentro da lógica de Kelsen, que é a hierarquia da legislação brasileira, primeiro a Constituição, as leis, e depois essas normas infralegais, por exemplo, as nossas resoluções, que autoriza, por exemplo, divulgar imagem e tal. O que acontece? A privacidade ela é um direito, né? Sendo um direito, quem causa eventualmente um dano à privacidade do outro, ele está cometendo, e aí você tem questões que podem ser criminais, que podem ser na justiça comum, enfim, danos morais. Eu acho muito perigoso, por exemplo, alguém tirar uma foto do prontuário e mandar para outra pessoa por um WhatsApp. Porque, primeiro, a foto fica registrada no seu celular. Sim. A gente não sabe, de repente, minha filha vai lá, pega o celular, vê aqui que é aquilo. O celular foi roubado. Tem um caso muito interessante que é muito mais simples do que os dados sensíveis dos pacientes. Um fisioterapeuta ele recebeu uma prescrição médica, TNS, gelo, aquelas coisas, ele ficou revoltado, jogou no grupo da região. Outro fisioterapeuta trabalhava com esse médico, mandou para ele. No final das contas, o médico e o paciente ajuizou uma ação contra ele e ele perdeu. Porque lá tinha dados do médico que não foram autorizados a serem divulgados, e tinha dado do paciente, diagnóstico, uma possível prescrição terapêutica, o nome da paciente, idade, etc, etc. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas práticas que a gente tinha no passado, né? Então, como eu entendo o ideal, que exista um sistema específico dentro dos serviços, óbvio que isso é jardim do Éden, a gente vai demorar para chegar nisso, que tenha a possibilidade de fazer essas comunicações. Até porque, digamos que nós temos um grupo de WhatsApp, lá tem 100 fisioterapeutas que trabalham no hospital. Quando esse fisioterapeuta está fora, ele está tendo acesso às informações do grupo. Será que isso depois não pode ser questionado, por exemplo, numa justiça trabalhista? Sim. E gerar um passivo? Né? Então, assim, dentro ali do WhatsApp, o paciente consentiu que as informações dele, o familiar consentiu que as informações sejam transmitidas ali por aquele canal, né? Então, eu acho que é um cuidado que nós temos que ter, porque a legislação ela pega pesado com isso. Existem condenações na justiça de troca de prints de WhatsApp entre amigos. Condenações nesse sentido, porque assim, não, a conversa entre vocês ela é privada, ela não pode ser divulgada, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque são dados sensíveis, tanto a imagem do paciente, quanto o diagnóstico do paciente, a situação clínica dele. E muitas vezes a gente passa, né? Me preocupa, Rafael, porque tem coisas que talvez a liderança desconheça, eu não fique sabendo, né? Então eu preciso passar o meu plantão, tô atrasada e você não chegou, você tá vindo de São Paulo para pegar o meu plantão. E aí eu te mando pelo WhatsApp, entende? Então eu fico bem receosa e por isso que eu queria salientar essa questão e assim, o comprometimento, o alcance que isso pode ter. Lígia, mas eu só mandei uma mensagem, eu só falei, eu era um paciente grave. Mas acho que a gente precisa ter a real ideia e a noção do alcance que isso pode ter dentro do contexto. Isso é bem importante. É que não tem um crime pequeno, né? Crime. Eu bebi uma vez e causei um acidente, mas eu só bebi uma vez, mas você dirigiu o carro, né? Isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes tem profissionais de 30, 40 anos, 50 anos de profissão que tem um nome elevadíssimo e por uma pequena coisa acaba acabando com a sua trajetória, né? E a gente tem que tomar cuidado porque o menor problema dos profissionais é o CREFITO. O menor problema. Porque você pode tomar uma sanção ética, uma advertência, uma penalidade que não vai mudar a tua vida. Agora, uma ação judicial, Sim. De repente uma queixa-crime, isso muda a realidade do profissional, né? Então, eu acho que é um cuidado que nós estamos discutindo, eu acho que a gente tem avançado nesse sentido, né? A gente precisa falar disso, Temos né? que falar, A gente tem temos que que falar falar. disso. Mas, assim, há uma resistência muito grande porque o mundo, ele tá assim, né? Eu bato uma foto aqui, eu já jogo no meu Instagram, eu tô filmando alguém, acontece alguma coisa na rua, aconteceu um acidente, eu não chamo o SAMU. Primeiro eu filmo, depois eu vou chamar o SAMU. Nós estamos nessa época, né? Isso mesmo. Então a gente tem que fazer a transição porque nós, enquanto profissionais da saúde, a gente tem uma responsabilidade. É o nosso trabalho.
Por mais que a gente esteja no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, enfim, por mais que a gente ocupe esse lugar, enquanto profissional da saúde, a gente tem que tomar muitos cuidados. E nós temos responsabilidades. E é interessante porque quando você se torna um fisioterapeuta, você tem todos os direitos e prerrogativas que a legislação te oferece, mas você também tem a obrigação de conviver com essas normativas, que geram autonomia, mas também geram a responsabilidade. Né? Eu estou falando de fisioterapeuta, mas serve para o TO, para o médico, enfermeiro, etc. Né? Então a gente tem que tomar cuidado desse sentido. Só mais só para colocar um pouco mais de lenha nessa discussão, que é diária, viu? A gente controlar um hospital do tamanho que a gente trabalha. Mas existe uma falsa impressão, tanto para o profissional de clínica, né, e ambiente hospitalar, que ele tendo uma cartinha que a mãe autoriza a exposição ou a divulgação do filho nas redes sociais, às vezes eles não têm a dimensão, a mãe quando assina. E isso não protege, né? A gente sabe que não protege. E mesmo em ambiente hospitalar, a gente encontra ainda muitos profissionais que pedem uma autorização de divulgação de imagem, mas que, na verdade, isso também não protege mesmo, estando numa instituição. Eu acho que até piora, né? Dependendo dessa instituição. E hoje, então, o que você recomendaria para essa pessoa que acha que está sendo protegido por estar numa grande instituição, pegando ou obtendo do responsável do próprio paciente, próprio punho, que ele autoriza essa divulgação em redes sociais, principalmente? Eu acho assim, quando você está dentro de um serviço, inclusive a própria estruturação, a própria lei de prontuário, a própria LGPD, ela já vai construindo a lógica que a gente chama de compliance, né? Que é a estrutura do compliance, né? Então, se fosse fisioterapeuta de uma instituição, não faria sozinho isso, porque a instituição, a lógica do compliance, da prevenção de risco da instituição, ela prevê como que vai funcionar esse regimento, né? De autorização, de querer divulgar, como que vai funcionar. Porque eu não estou na minha clínica, é diferente. Eu sou um prestador de serviço, que eu posso ser contratado ou não, enfim, para uma instituição. E acho que grandes instituições, o tombo é até maior. Né? Muito maior. Porque a gente sabe que não é uma câmera que vem, né? São várias. Então eu acho que é um cuidado. E por mais que nós tenhamos o consentimento, isso é importante também pensar. Nós temos a responsabilidade de fazer aquilo de forma ética. A gente sabe, o profissional da saúde, ele é um dos defensores dos direitos humanos. Porque quando a gente pensa em direitos humanos, nós não estamos pensando o que normalmente politicamente na politicagem, né, é falado. Não é essa a tese. Nós estamos falando do direito das pessoas a terem acesso à saúde, a terem acesso à condição de vida melhor, que é o que a gente entrega para eles no fundo. Então, se nós estamos tentando tirar um paciente do leito, tentando fazer um paciente voltar a andar, voltar a fazer suas atividades, se nós estamos com esse foco, como que a gente vai lidar com a imagem dele, né, de forma antiética? Né? Nós vamos ter uma prática ali moral que não está vinculada à nossa missão, à nossa fundação, né, como profissão. Então eu tomaria muito cuidado, assim, eu estaria sempre dentro do regimento da instituição. Perfeito, porque eu acho que eu encaro de duas maneiras, né? Uma, o profissional, o fisioterapeuta, que tem aquele canal, que tem aquela rede, que utiliza essas mensagens todas devidamente autorizadas para, inclusive, divulgar, Rafael. Olha, pessoal, dá para fazer desse jeito aqui que é muito legal. E como é um acesso rápido, isso motiva. Puxa, olha, não tinha pensado essa maneira, desde que tenha esse acesso. Então, esse lado da divulgação de imagem, eu acho ele extremamente relevante, porque traz a ideia rápida que há 10 anos a gente buscava no livro, na apostila, certo? Sim. Agora a gente tem. E do outro lado, eu sempre penso como essa família vai observar isso. E o paciente, quando ele se recuperar, ele vai olhar e falar, nossa, o que ele vai achar de estar exposto? Não é exposto a palavra, eu acho que está sendo mostrado com uma roupa de hospital. Dignidade, né? Exposta a dignidade do paciente. Que ali ele quer a recuperação mais imediata possível, né? Mas passado essa turbulência, a imagem dele continua lá e tudo bem.
Então, eu acho que a gente tem que olhar dos dois lados. E o terceiro ponto que culmina, enquanto fisioterapeutas, a gente também precisa pensar em algumas coisas. Postar tudo. Então, eu tô chegando no meu trabalho exausta, eu chego, mostro um pote de café e escrevo, né? Mais um plantão horroroso, cadê minhas meias? Então eu fico pensando, gente, imagina a família vendo isso, né? Então eu fico sempre pensando, menos é mais, né? Eu não preciso falar que eu tô exausta na rede social para eu vir dar um plantão de 12 horas. Eu fico pensando, esses pacientes vão ser cuidados por essa pessoa 24, 12, aí eu tô falando de todos os profissionais, né? Já pensou, acontece um erro clínico? Ele fala assim, você estava cansado, você assumiu o plantão. Assim, é uma prévia ali de uma possível culpa, né? Então... E um contrassenso. A caixa preta do avião, da Air France, ele estava falando, um dos pilotos estava cansado, ele foi dormir, enfim. São situações que a gente precisa ter um olhar um pouco mais... Lígia, mas é uma postagem, eu tô chegando na clínica, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Quem é o paciente que eu vou atender? A família vendo isso... e eu acho que a gente precisa se desligar do cada um interpreta o que quiser. Não. Porque a comunicação ela é muito mais o que entende do que o que você diz. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente posta algo, quando a gente fala algo, o nosso entendimento ele já está prévio. A gente sabe como a gente entende. Nós estamos dentro da gente. Agora, o outro a gente não sabe. Eu posso vir aqui e dizer assim... fisioterapeuta que não fizer isso aqui tá ferrado, vai... Isso não é pedagógico, né? Eu não tô estratégico para ensinar, que é o momento que a gente está aqui, para tentar melhorar, para tentar falar disso, né? E eu acho que a gente falha muito, o fisioterapeuta ele falha muito na sua comunicação, porque para mim o marketing é a tradução da comunicação, né? Então a gente faz de forma muito equivocada, principalmente nas redes sociais. Eu vou dar um exemplo. Tá. Recentemente, nós tivemos uma fisioterapeuta, não é do estado de São Paulo, mas ela, na UTI ela colocou um bebê recém-nascido, prematuro, no jaleco e fez uma dancinha de TikTok. É óbvio que isso, né, assim, é uma falha grave, até assim, nem como fisioterapeuta, mas como ser humano. Agora, choque estou. Isso, e até o Balanço Geral ligou pra gente, porque o que aconteceu? Milhares de fisioterapeutas compartilharam aquilo. E aí pensa, você está lá no seu Instagram, divulgando o seu trabalho, promovendo a tua imagem, e você compartilha aquilo, né, que denigre, né, ou melhor, né, que afeta negativamente a imagem da profissão. Né? Então, e a gente está expondo, porque tem paciente vendo nossas redes sociais, tem futuros pacientes vendo nossas redes sociais e a gente está colocando aquilo. Então, eu sempre digo, né, nas aulas de gestão que a gente faz, você tem que ser estratégico, você tem que mostrar na rede social aquilo que te eleva, aquilo que te coloca como um profissional. Então, produzir um bom conteúdo, fazer boas conexões. Você dizer que está cansado só vai atrair pessoas que também estão cansadas ou frustradas na profissão e vai falar assim, é isso mesmo, a profissão é ruim, etc, etc. Não vai dizer assim, não vai ter mensagem positiva, né? Então, assim, a gente precisa revisitar algumas questões e amadurecer também. Enquanto corporação, ter um amadurecimento e entender que, poxa, a sociedade espera o quê da gente? Né? Então, vamos tentar... Eu brinco no conselho, falo assim, eu gosto de tomar uma cerveja e assistir meu jogo. Eu até posto eu no jogo, no São Paulo, etc. Mas nunca fazendo isso. Porque eu sei que isso impacta negativamente a visão de outras pessoas. Então, para que a gente vai fazer? Sabe assim, é se arriscar, é entrar num lugar que muitas das vezes a gente pode não sair depois. Isso. Fica marcado negativamente, né? Não só no serviço, mas para a comunidade, né? Para os pacientes. Então, tem que tomar cuidado. E aí quando você já até citou, né, Rafael, a questão da resolução 532, de 24 de junho de 2021, com relação à divulgação de imagens, né, que está, abre aspas, autoriza a divulgação de imagens, textos e áudios relativos a procedimentos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais e altera os códigos de ética e deontologia da fisioterapia e terapia ocupacional. Então, no artigo 1º, fica autorizada a divulgação de imagens, e aí eu destaco, desde que com autorização prévia ou de seu representante legal.
Então, acho que a gente já fechou aqui, que eu acho que é bom a gente organizar. Primeiro, se é uma grande instituição, isso tem que estar vinculado, certo? A alta gestão ou ao regimento da instituição. Então, eu não posso sentar no computador e digitar uma carta e pedir para o paciente assinar. Tudo bem? Isso? Eu entendo assim. E se eu estiver fora daqui, numa clínica, um atendimento domiciliar, ou vamos supor, eu atendi o paciente aqui e ele é meu paciente particular no domicílio. Então, eu ainda tenho umas imagens dele aqui e em casa, na recuperação. O que você acha? Como que a gente pode proceder? Tá. O que é importante a gente pensar? Essa atualização normativa, ela vai de encontro com a legislação brasileira que vem se modernizando nesse sentido. Então, existe uma lei de liberdade econômica que meio que forçou o sistema COFIT-CREFIT a fazer uma normativa dizendo como que fisioterapeutas eles têm que divulgar e etc. Né? Uhum. Só para contextualizar por que a resolução ela vem agora, né? Ela vem depois dessa legislação nova que se tem. Certo. Aí faz uma alteração no Código de Ética que era lá de 2013. Tá? Então ela faz a alteração dos artigos que proibia esse tipo de ação. Hoje está autorizado. O que acontece? Muitas das vezes a gente pede o consentimento da família ou do paciente de boca. Posso divulgar? Pode. Eu mando uma mensagem do WhatsApp e eles vão lá e autorizam. Não pode. O termo de consentimento livre e esclarecido, no caso, é um documento formalizado onde você explica o que vai ser feito tem modelo no CREFIT que pode ser utilizado. Você explica como que vai ser utilizada aquela imagem, para onde que vai, etc, etc. E aí você tem as regras de divulgação, etc. Então, tem que utilizar, não dá para não utilizar. E eu vou até além com relação ao termo de consentimento, nem só para divulgar. Eu vou atender um paciente, eu tenho que explicar para ele o que será feito e ele consentir com aquela intervenção. Hoje, nós temos diversos casos de mal entendido entre profissionais e pacientes porque não existe uma explicação e um consentimento formal. E se não existe consentimento formal, o problema é do fisioterapeuta. Entendi. Por exemplo, eu tenho uma lesão crônica de quadril, de verdade. Certo. Eu tenho. Eu vou no fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. Se ele não me dá um termo de consentimento, eu vou entender que ele vai, por exemplo, palpar meu ilipsoas, o meu glúteo, que é natural para o processo de cuidado. Certo. Mas o paciente não. E nós não estamos analisando esse cenário. Então, por exemplo, se eu não fosse fisioterapeuta, eu na verdade, deve também para o meu lugar enquanto paciente, né, no meu papel ocupacional de paciente, eu preciso também ter um consentimento formalizado. Mas para o paciente, quando nós vamos atender ele, a gente tem que ter o termo de consentimento para intervenção. Na domiciliar, como tu citaste, por exemplo, nós atendemos o paciente normalmente onde ele dorme. Sim, dentro da casa dele, no sofá que ele assiste televisão. E nós não temos consentimento para trabalhar na casa dele. A gente simplesmente entra. Né? Então são coisas que a gente precisa repensar, começar e profissionalizar também. Porque quando você entrega um termo de consentimento, você é enxergado de uma outra forma. Assim, nossa, mas eu nunca assinei isso. Não, mas é porque nós temos um procedimento aqui de prevenção de risco para que a senhora entenda o que eu vou fazer com a senhora. Né? Para divulgar, não. Eu quero que a senhora entenda, saiba o que eu vou fazer com essas imagens. Né? O mundo está mudando. Sim, sim. E a gente precisa repensar, acho que a gente precisa divulgar isso com mais intensidade, esclarecendo mesmo todo esse contexto, porque o hábito, a gente precisa, é o hábito. Olha, eu vou tirar uma foto, olha como você está melhor, né? E é isso, eu acho que é o durante e é o depois, como que esse paciente já restabelecido e a família vai se enxergar nesse processo. É muito interessante. E outra questão, Rafael, que envolve a comunicação no contexto hospitalar são as prescrições de físio. Eu sei que é super polêmico, né? Mas elas podem estar vinculadas aos pagamentos de convênio, bem como determinação de conduta. Como o fisioterapeuta deveria lidar? A gente até conversou um pouco disso nos bastidores, mas dentro do HC esse não é um cenário recorrente em termos de prescrição, né? Mas acho que é importante a gente lidar porque envolve muita comunicação. O que você acha? Bom, vamos lá. Eu vou dizer do ponto de vista legal e do ponto de vista que eu entendo dentro do modelo ideal de gestão da relação de cuidado. A gente já falou que a gente sempre tem que focar no usuário, né? E não nos egos das profissões. Eu acho que é importante a gente refletir isso. O fisioterapeuta ele tem como direito e prerrogativa até a solicitação de exames, por exemplo, garantido pelo Superior Tribunal de Justiça.
prescrever sua conduta, dar alta e etc. Só que isso dentro de um ambiente de clínica é muito mais fácil ser enxergado. Num ambiente de um hospitalar, você tem que trabalhar em equipe, é impossível a gente pensar no desenvolvimento das profissões e da assistência, não só fisioterapêutica, mas como um todo, de forma individualizada. Né? A gente querendo não fazer o feedback responsável, não tendo comunicação não violenta, não organizando a equipe para entender o que a gente faz. O fisioterapeuta ele tem sim o direito e a prerrogativa. Óbvio que a gente tem uma lei 9656 das operadoras de saúde, desde 98, que faculta o pagamento de prescrições que não são realizadas por médicos. A gente tem um dispositivo nessa lei que ela será questionada no futuro a partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas ela existe ainda. Né? Então, como as UTIs normalmente estão vinculadas com operadoras de saúde, você tem um médico definindo as prescrições e o que deve ser feito. Óbvio que na prática, os médicos, a cada dia, os médicos eles vão convivendo melhor e entendendo que aquela equipe junta tem muito mais potência do que as individualidades de cada um, que é o que eu entendo como o ideal para a gestão da relação de cuidado. Quanto mais centrado no usuário, centrado na família e trabalhando em equipe, mais alternativas terapêuticas a gente tem e a gente enxerga. Né? Então, esse é o lugar que eu entendo que dá para a gente subir alguns degraus. E para isso, eu acho que é reduzir um pouco aquela questão corporativista, né? Então, do ego dos profissionais, e a gente tem um foco muito mais direcionado em como que a equipe vai resolver. Para não ter assim, não, o médico resolveu, o fisioterapeuta resolveu, o enfermeiro resolveu. Não, a equipe conjunto, resolveu. Né? O paciente se restabeleceu. Né? Então, a gente avançar, e para isso a gente tem que ter comunicação, né? Precisa desenvolver a comunicação entre os colegas, entre os pares, e cada um com humildade, principalmente, entender o que cada profissão pode contribuir nesse cenário. E a gente só vai entender o que o outro tem para contribuir se a gente abrir os ouvidos e ouvir. Né? Ouvir, entender, buscar alternativas em conjunto. Então, eu acho que é uma questão, é o melhor cenário. Você tem o da legislação, só que a legislação ela é interpretativa e ela pode ser, muitas das vezes, até persecutória. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque traduzir o que a lei fala para o serviço não é simples, porque a gente tem todo o hábito, tem toda a lógica tradicional de como aqueles serviços vão sendo conduzidos. Cultura do lugar, cultura, né, organizacional. Então, assim, a gente precisa muito mais dialogar do que fazer intervenções, que inclusive é a forma como o Conselho pensa hoje. Tá. A gente precisa ir lá, conversar, dialogar, falar com gestores, buscar esses espaços, ocupar esses espaços e formar os fisioterapeutas também para ter essas capacidades, para ter atitudes que empreendam, né, assistência fisioterapêutica em conjunto com a equipe. Essa é a ideia que a gente pensa. Eu acho que uma das bandeiras que a gente também defende aqui dentro do Hospital de Clínicas é o incentivo às visitas multidisciplinares, né? Que dentro dos hospitais modelo, vamos dizer assim, no Brasil, isso já é super bem implementado, que eu acho que é o momento, inclusive, da gente dividir, da gente entender as funções. A comunicação está no centro, né? Mas para a gente poder trabalhar com essa questão do diálogo, que eu acho super importante. Se me permite, por favor, Lu. Quando a gente trata da prescrição do fisioterapeuta numa equipe multi, geralmente a equipe médica e a equipe da enfermagem, eles estão pautados em um diagnóstico clínico médico, né, da patologia, etc. E o fisioterapeuta, ele tem que... é requisito da nossa própria profissão entender esse contexto clínico e trazer o recurso terapêutico para a disfunção. E às vezes isso não fica muito claro. Por que eu digo isso, né? A fala. Porque a gente não tem como faturar ou como prescrever de acordo com o que nós olhamos pelo olhar da disfunção da mobilidade ou da funcionalidade, da complacência, da mecânica, enfim. Nós temos um arsenal de técnicas, né? Um cálculo de PIP ideal para um paciente, ele leva, 1 hora às vezes, né? Ele é muito denso, é um procedimento denso. E a gente não tem como ser ressarcido por essa hora de trabalho que foi dedicada para esse paciente. Então, é muito generalista a prescrição do médico. Deveríamos ter uma forma de poder prescrever pelo olhar da disfunção que a gente faz
na avaliação. É uma alternativa, né, para nós. E é para onde, inclusive, a Agência Nacional de Saúde Suplementar está olhando, né? Eles estão mudando o sistema de remuneração. É óbvio que está na fase de conceito, né? De organização, para onde que nós vamos olhar. A gente integra esse grupo, é um grupo de trabalho de saúde baseado em valor. Que aí nós vamos mudar toda a lógica, a ideia é essa, né? A gente não sabe qual que é o desfecho, mas de mudar essa lógica das exceções, faça isso, não. Como que a gente vai organizar isso? De fato, qual indicador nós vamos olhar? Certo, isso é muito interessante. Porque a prescrição, ela é uma consequência de algo. Sim. Né? Então, para quem que vai essa prescrição? Quem sabe prescrever fisioterapia melhor do que o fisioterapeuta? Exatamente. Essa lógica nós temos que olhar. E quem entende que o fisioterapeuta, ele usa recursos físicos, né, o que a gente tem no respirador, para tratar essa disfunção da mecânica. A gente não está lá para mexer um botão para a direita ou para a esquerda livremente. Tem um conceito de utilização desse recurso físico que é prerrogativa da nossa profissão, certo? Sim, com certeza. Porque, na verdade, o ideal seria cada profissão ela exercer a sua função e depois passa isso para uma lógica de auditoria, entendendo se essa intervenção ela está evidenciada dentro dessa relação de cuidado, porque as auditorias elas não focam a prática baseada em evidência. Exato. Elas não estão olhando para isso, porque normalmente não são. Quem audita serviço de fisioterapia não é fisioterapeuta. Normalmente é um enfermeiro. A complexidade também da ação, Como né? que vai entender? A complexidade, tirar um paciente do leito é extremamente complexo. E qual é o indicador que a gente está usando? Né? Hoje a gente quando vai discutir fisioterapia 24 horas, por exemplo, a gente pensa sempre assim na redução rodar o leito, redução de antibiótico, redução de oxigênio. Tá, mas será que é só isso? Não, sabe? Muito mais. Então, mas para onde que nós vamos olhar? Para onde que nós vamos dizer para as operadoras? Porque assim, a operadora, no fundo, nós temos muitos problemas e muitos abusos, né? Mas a operadora, no fundo, ela é um cliente, porque é ela quem paga. Então a gente tem que enxergar ela como um cliente. E o que a gente faz com o cliente? Nós resolvemos os problemas deles. Quanto mais problema a gente resolve, melhor a gente é pago por isso. Então o que nós temos que fazer? A gente tem que integrar esses espaços de discussão das operadoras de saúde e dizer assim, olha, esse movimento que vocês tradicionalmente fazem com a fisioterapia não está dando certo. A gente trata dor lombar crônica por anos. Sim. E aí o paciente ele fica com 100, 200 atendimentos, sessões aqui, entre aspas, de fisioterapia, e as clínicas de fisioterapia normalmente normalizam isso. Acho que é normal. Né? E o paciente ele está sendo um custo, ele não está melhorando, porque a prática não é evidenciada, ele não vai fazer atividade física. Entendendo que, inclusive, isso tem os fatores biopsicossocial. Total. Então, a gente precisa olhar para um lugar diferente. Sabe? Assim como o que tem sido muito estudado é a síndrome pós-UTI, né? Esse número a gente perde. Então, assim, o quanto a minha assistência aqui impactou na qualidade, na funcionalidade nesse paciente pós-alta. Então, são temas, a gente vai ter que gravar outro podcast, né? Tem operadora de saúde olhando para isso. Quando você é admitido, vira cliente deles, você tem todo um registro, faz com um médico da família, né? Aquele clínico geral, faz toda uma análise e aí você é mapeado. Isso reduz muito o custo. Porque a gente fala de prevenção, tal. O que as operadoras estão fazendo para isso? Né? Sim. Então já tem muita startups olhando para essa lógica. Para esse contexto, né? E, Rafael, um tema complexo e muito atual, que eu vi que vocês também têm trabalhado dentro do CREFIT, são as fake news. A Lu comentou bastante sobre isso e eu queria saber como que a gente pode agir, até mesmo evitar a distribuição dessas informações, por vezes até criminosas, né, no cenário da fisioterapia. Tá, eu acho que sim, a gente precisa sempre lembrar que fake news ele é crime, né? Não é só infração ética, por exemplo, é crime, né? E aí fake news entre colegas, a fake news com os pacientes, a fake news sobre procedimentos, enfim, tudo isso é crime, né? Então o CREFIT ele pega muito firme com relação a isso, inclusive acionando a Polícia Federal quando precisa. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar, que é como a gente enxerga, né? Com um devido rigor, né? Porque muitas vezes não, sempre, né? Essa propagação de informações enganosas, de mentiras,
elas têm um impacto. Pode ser um impacto pequeno, pode ser um impacto grande. Sim. Né? E muitas das vezes não chega a resposta. Eu recebo a fake news, mas eu não recebo a resposta daquela fake news. Né? Eu não fui... eu tô achando que aquilo é verdade. Né? E tem gente que vende bem, né? Fake news, né? Sim, então, sim, porque aquilo não foi complicado. checado, né? Você não recebe, foi checado. você não tem o cheque, né? E não chega. Então, assim, e a gente sofre muito na fisioterapia. Eu acho que parte da imaturidade da corporação que a gente tem é também por confiar muito nessas informações. Vem algo para mim no meu WhatsApp dizendo que o fisioterapeuta não pode fazer tal coisa, eu acredito. E eu replico. Assim, isso para mim é o mais difícil. Né? Automático. Eu não vou lá no Crefito, por exemplo, perguntar se isso é ou se não é. Não, eu solto no grupo e falo, gente, vocês viram isso? Eu preciso lacrar, né? Gente, vocês viram isso? Assim, ai, que horror, que horror. Como informação enganosa propaga, né? É incrível. Impressionante. E traz, né, um peso. É bem sério, mas acho que você tratar crime como crime. Acho que é isso. Não tem muita dúvida. Rafael, a gente está chegando no final aí da nossa conversa fantástica. Eu queria que você deixasse 2 mensagens para a gente, por favor, sobre a comunicação efetiva e quais são as suas ferramentas de comunicação, estratégias de é o maior Crefito do Brasil, Rafael? É o maior, né? O maior Crefito do Brasil, para a gente fechar aí o nosso podcast. Bom, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho muito interessante esse tipo de comunicação, que é uma comunicação que parece... apesar de ser institucionalizada, não parece ser, né? Então, fica muito mais fácil e leve, né? A gente nem vê o tempo passar. Não. Mas eu acho que o que não é feedback responsável é fofoca. Eu acho que isso é sempre bom a gente trazer. Se não é feedback responsável, se não está dentro de uma construção de grupo, de processo de trabalho, de tarefa, é fofoca, né? E fofoca nós temos que ficar longe, né? E eu acho que a comunicação não violenta, também esse conceito, né, de olha, aconteceu isso, não foi adequado, no futuro é importante que isso seja estabelecido, né, seja feito dessa forma. Eu acho que é interessante, são conceitos que a gente utiliza muito, né, faz sempre possível, óbvio que a gente erra também, né, isso é natural. Não é fácil fazer comunicação não violenta, a gente falando aqui parece que é simples, mas quando o problema acontece, a gente também desespera, né, e aí é o recado para o gestor, né, para o líder. Ele precisa conduzir a situação. E não é fácil ser líder. Não é fácil ocupar um espaço de liderança. É um dos maiores desafios que a gente tem na sociedade. Isso, quando você olha para a macropolítica, você tem guerras sendo construídas de país que fica mandando lixo um para o outro. E não tem uma liderança global que organiza isso. Então, assim, imagina se no mundo está assim, imagina nos serviços que são micros e muitas vezes anônimos. Então, quem vai definir o caminho, quem vai construir o futuro, sempre são os líderes, as lideranças que constroem o futuro. Então, a gente precisa focar no desenvolvimento dessas lideranças, potencializar esses fisioterapeutas e eles entenderem que o desafio é muito grande e tem que ter muita paciência. E os colaboradores, os liderados que estão envolvidos nesse processo, também ter a paciência com o líder. Trabalhar em conjunto, porque no final das contas, por mais que nós tenhamos as divergências, e a divergência ela também é fruto da diversidade, quanto maior a pluralidade das pessoas, mais o risco da gente se desencontrar, também. Isso é natural. Natural, também acho. Mas cabe a nós entender que está todo mundo no mesmo barco. Né? A gente passou por uma pandemia recentemente e a gente demonstrou que é possível se unir em torno de um objetivo. Né? Então, assim, vamos precisar acontecer de novo um evento desse? Então, eu acho que a gente olhar para dentro da equipe e se a equipe se desenvolve, os direitos, as prerrogativas, a dignidade de trabalho, a saúde mental de todo mundo se eleva também, né? Então, eu acho que é isso, a gente potencializar os líderes e os liderados entenderem que há um processo de aprendizado também do líder, né? E que comprar a briga junto com quem está construindo o caminho vale muito a pena. Perfeito, Rafael. Eu acho que esse tipo de discussão e todo esse cenário que a gente expôs só fortalece a nossa profissão. A gente agradece, né, Lu, a presença dele. E quer falar alguma coisa, Lu? Por favor. Agradecer. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas aqui no HC, da equipe da FIS e outras equipes. E toda vez que a gente fala da comunicação não violenta, até transpondo para o SBAR, né, que eu volto sempre a falar da necessidade do SBAR,
Toda pessoa que vai articular qualquer tipo de comunicação, ela necessita de alguma coisa. E ela demonstra, inclusive, da forma com que ela está falando e se projetando nesse assunto ou nessa discussão. Eu acho que o SBAR também vem para o encontro dessa temática de você filtrar coisas que para não brincar, né? Você tratar com seriedade aquilo que é sério. E a comunicação não violenta, ela traz uma ternura nesse posicionamento de falar o que é sério no momento certo e a forma com que a gente se expressa. E o líder, ele tem que ser treinado, isso não é fácil. Porque a gente tem o modelo antigo, nós fomos treinados no modelo centrocrático ainda, e isso precisa ser treinado. Mas, de uma forma geral, eu entendo que o CREFITO tem levantado bandeiras enormes a respeito da comunicação. Eu julgo até pelas vezes que eu vou recorrer ao site de vocês no meu dia a dia de trabalho para orientar as minhas decisões quanto líder de equipe grande, né? Que é uma equipe grande. E agradecer muito, Rafael, porque a sua simplicidade de fala e comportamento traz segurança para quem está do outro lado. E parabenizar o que você tem construído e o que você já está projetando, né, no planejamento estratégico do CREFITO para quem vier a ocupar o seu cargo aí nas outras gestões. Muito, muito obrigado. Estamos sempre de portas abertas para vocês aqui. Obrigado. Obrigada, Rafael. Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, agradecer ao Núcleo de Segurança do Paciente e Núcleo de Comunicação do HC, destacar aí a produção técnica da Secretaria de Comunicação e nosso agradecimento. E muito obrigada, Rafael, novamente, toda a equipe do CREFITO. Até o nosso próximo podcast. Muito obrigada, gente. Passagem de plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.